dele, porque o Deus arminiano deixou de ser esse grande general, esse grande rei que fala, não, a minha vontade é essa, e eu farei isso, ponto final, e se tornou um mordomo bem educado, um mordomo delicado, um mordomo até meio afeminado, que diz assim, olha, eu não quero ferir o seu livre-arbítrio, eu quero muito salvar você, mas você não quer, eu respeito você. Essa concepção da ação de Deus na salvação é tão absurda que se nós trouxermos isso para a nossa experiência pessoal, as pessoas vão dizer, não, isso deve ser alguma piada. Note bem, olha só o que acontece na concepção da salvação de acordo com os arminianos. Eu sei que alguém está para se matar. E eu digo para a pessoa, olha, não tome esse veneno. Eu tenho forças para tirar o veneno da mão dela, para impedir que ela se mate. Ela fala, não, mas eu quero tomar esse veneno. Aí, então, eu digo, olha, então, por respeito a você, eu não vou interferir. Eu quero muito te salvar, mas eu respeito a sua vontade. Vamos ver se o conceito de livre-arbítrio é arminiano. Alguns textos aqui de mente, de cabeça. Isaías 65, 12. Mas porque eu chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Salmo 81, verso 8 a 12. Ouve, povo meu, né, Deus chamando Israel a ouvi-lo. Aí ele diz assim, o meu povo não quis me escutar. Aí a Bíblia diz que Deus os entrega aos seus próprios conselhos, ou seja, destruição. Romanos 10, 21. Todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos debaixo das asas, como a galinha faz, mas vós não quisestes. Lucas 19, 41, 44. Jesus falando, vê a cidade de Jerusalém, chora sobre ela, e diz que porque eles não reconheceram a oportunidade da sua visitação, então ficaria oculto a partir daquele momento aos seus olhos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, então por isso Deus lhes envia a operação do erro e do engano. Ezequiel 24, 13. A tua imundícia está na tua infâmia, porque eu quis te purificar, mas você não quis. João 5,40. Contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida. João 12,48. Aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem que o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido. Atos 13,46. Mas já que vocês estão rejeitando a graça de Deus, o favor de Deus, então vocês mesmos estão se tornando indignos da vida eterna. Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente você entesoura a ira para o dia da ira. Romanos 1,28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Meus irmãos, isso está por toda a Bíblia. Deus não respeita o livre-arbítrio do homem. Deus condicionou o homem receber a salvação por meio do livre-arbítrio frente à proposta de salvação para receber um sacrifício já realizado. Isso é graça, em que Deus se reconcilia consigo mesmo por meio da cruz de Cristo. O ser humano pecou lá no Éden, Gênesis 2, 16, 17, juízo de condenação sobre todos, a vida de toda a carne está no sangue, Levítico 17, 11, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22, então por causa do amor ele encerrou a todos debaixo da desobediência, Romanos 11, 32, para com todos usar de misericórdia, isso explica Romanos capítulo 9, verso 15 e 16, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia no tocante a Romanos capítulo 10, versos 6 e 7, que ninguém pôde trazer do alto a Cristo, nem ressuscitá-lo dos mortos, porquanto essa é uma obra unilateral em que Deus
na cruz estava condenando o pecado de Adão no corpo físico de Cristo, Romanos 8,3, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no tocante a Deus se reconciliar, já que o ser humano pecou, então ele encarnou, João 1,1, João 1,14, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele foi a oferta em resgate pelo pecado, Isaías 53,10, em que na cruz ele se reconcilia consigo mesmo em todas as coisas, Colossenses capítulo 1, verso 20. Então, Deus se reconcilia com a sua própria condenação, sendo Ele próprio encarnado para receber essa maldição do Éden. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, mostra que Ele não estaria, então, imputando aos homens as transgressões deles, ainda que nós não tenhamos pecado à semelhança da transgressão de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12 a 14. Por isso, aquele juízo de condenação por meio da ofensa de Adão, que era para condenação, por um ato de justiça de Cristo na cruz veio graça sobre todos. Graça é o sacrifício de Cristo na cruz em que Deus se reconcilia consigo mesmo. Graça para a justificação que dá vida, e isso deve ser recebido por fé. Por isso Deus decreta a todos um espaço de liberdade em que ele propõe o caminho do bem, do mal, da morte e da vida. Isso é uma premissa, Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a 19, que Deus chama os céus e a terra como testemunha que ele propôs. E isso nós encontramos em João 3,18, em que Jesus fala claramente aquilo que está em Deuteronômio capítulo 30, verso 15, que ele propõe o caminho do bem, do mal, da morte e da vida, em que ele diz, aquele que crê não é julgado, ele passa da morte para a vida, aquele que não crê permanece julgado. Foi exatamente isso que Jesus disse em João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida, porque a condenação agora já não é mais aquela do Éden, mas é a rejeição ao sacrifício realizado como graça e oferecido, e o chamado é a todos, por causa da justiça de Deus, que não usa de balança enganosa, que não usa de 2 pesos e 2 medidas. Se todos pecaram, então todos estão debaixo da condenação, e o chamado é para todos, e Deus dá esse espaço de liberdade para que as pessoas possam receber ou não o dom gratuito de Deus. É isso que os textos bíblicos dizem. No tocante ao que ele disse, que a pessoa, Deus tem o poder de impedir aquilo, novamente, Deus decreta as consequências da escolha do homem, mas não decretou exaustivamente cada escolha do homem, porque isso vai ferir a justiça de Deus, porque isso vai ferir o próprio senso de nós entendermos que Deus não decretou réprobos desde a eternidade passada e nem eleitos incondicionais desde a eternidade passada, porque os textos bíblicos vão contrariar toda essa narrativa filosófica. Provérbios capítulo 29, verso 1, mostra que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, a sua destruição virá. Tito, capítulo 3, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz ao homem faccioso, aquele que resiste à verdade, a mesma coisa de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8 a 9, eles se tornam réprobos quanto à fé. Ele por si mesmo está condenado, porque ele está rejeitando a única forma de salvação. Os textos bíblicos, todos eles vão para essa direção. Qualquer outro tipo de interpretação é especulação, é duvidar da justiça de Deus, é duvidar do próprio caráter de Deus, que disse para Adão e Eva não comer, e que Deus quer mostrar esse relacionamento aberto e perfeito, e de que pessoas que serão salvas conscientes dos seus atos, e pessoas que serão condenadas também conscientes dos seus atos. Né? O texto bíblico fala isso, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, você está entesourando. Ele abre o entendimento das pessoas para que elas possam perceber o seu estado de condenação, de morte espiritual. Jó capítulo 8, capítulo 36, versos 8 a 13. E abre os ouvidos das pessoas e os chama à conversão. Se ouvirem, condicional. Se não ouvirem, condicional. É condicional a nossa própria continuidade na caminhada cristã, os próprios termos que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 1, verso 4, ele usa em Colossenses capítulo 1, verso 23, que nós fomos eleitos, né, para sermos santos e irrepreensíveis,
se permanecermos em fé, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. A única forma de não nos afastarmos é nos apegarmos ainda mais, né, com firmeza às verdades ouvidas. Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, em que a carta aos Hebreus ela foi escrita também como advertência àqueles que permaneceram, para mostrar o que aconteceu com aqueles que caíram, que não guardaram e não permaneceram, caíram da graça, de acordo com Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5, receberam a graça em vão, de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, e se apartaram da graça, de acordo com Hebreus capítulo 12, verso 15. Desenvolveram um coração de incredulidade. Portanto, Deus dá um espaço de liberdade, ele não respeita o livre-arbítrio do homem, mas ele mesmo decretou esse espaço de liberdade para que o homem possa crer ou possa rejeitar crer. Isso bate perfeitamente com os textos bíblicos. Então, essa narrativa calvinista ela é antibíblica e chega ao ponto de ser diabólica. Deus abençoe.